Desde março, o Brasil ocupa a trágica posição de epicentro da pandemia, de modo que, com mais de 345 mil mortos, ocupamos o segundo lugar no mundo em número de mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. A ciência nos presenteou com vacinas imunizantes e, apesar dos entraves promovidos pelo presidente negacionista, estamos na fase da vacinação. Entretanto, os cuidados, ou seja, os métodos de precaução ainda são imprescindíveis para mantermos o vírus sob controle. No entanto, a maioria dos pastores evangélicos, de forma egoísta e insana, luta com todas as suas forças para manter os seus templos abertos, aglomerando fiéis. E já recorreram até o Supremo, que decidiu que estados e municípios têm sim o direito de proibir cultos religiosos durante a pandemia. Então, sabemos que os cristãos consideram a Bíblia como sendo a palavra de Deus, sendo que mais de 2 bilhões de terráqueos têm a Bíblia como seu manual de vida. Sendo assim, vamos consultar a Bíblia para vermos se realmente os pastores que querem aglomerar fiéis, continuando normalmente com seus cultos e suas igrejas abertas durante esse processo terrível que estamos vivendo, durante esta pandemia, se eles realmente têm razão. No período pós-socrático, 2 grupos filosóficos se destacavam em Atenas. Eles eram os seguidores dos ensinamentos de Zenão e de Epicuro, conhecidos como os estoicos e epicureus. Segundo a Bíblia, ao chegar em Atenas, Paulo ficou impressionado, consternado com tamanha idolatria do povo grego. Então, debatendo ele com alguns filósofos ali em Atenas, ele foi levado ao Areópago grego, onde começou um debate com esses feras da filosofia pós-socrática, os estoicos e os epicureus. E Paulo, vendo todos aqueles ídolos e contemplando um altar, que supostamente seria o altar do Deus desconhecido, assim disse Paulo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. A pergunta é: se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o porquê os pastores insistem em aglomerar pessoas nos templos, colocando a vida delas em risco, já que Deus não está lá? É a própria Bíblia que diz. Uma segunda pergunta: se está registrado explicitamente na Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o porquê dos grandes templos de alvenaria, dos grandes templos de pedra, o porquê Edir Macedo gastou dinheiro vindo dos dízimos e ofertas de seus pobres fiéis, do suor de pobres pessoas, o equivalente a 680 milhões de reais para construir o Templo de Salomão? Por que construiu? Já que Deus não habita lá. Não seria melhor
investir esse dinheiro naquilo que a Bíblia diz. E olha que é um cético que está falando aqui, viu? Naquilo que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Naqueles que são o templo do Espírito Santo. Porque segundo a Bíblia, você, crente, é templo do Espírito Santo. Então esse investimento não seria melhor investir em você? Imagine todo esse dinheiro que é gasto na construção de megatemplos para a vaidade de homens. Se o dinheiro investido nessas obras faraônicas fosse investido neles. Todavia, o que Jesus diria a esses crentes que são gados de Macedo, Malafaia, Feliciano, Valdemiro, Soares e tantos outros? O que Jesus diria? Acredito que Jesus diria, assim como acredita-se que ele disse, assim como está registrado na Bíblia, em Lucas 4, versículo 12, no episódio da tentação no deserto. Aquilo que ele disse a Satanás: não tentarás o Senhor, teu Deus. Depois de tantos pastores que afirmaram publicamente que a igreja estaria debaixo de uma cobertura espiritual, que Deus não permitiria que a igreja fosse tocada pelo coronavírus e eles vieram a morrer vítimas da Covid-19. Não seria um ato de extrema burrice e negligência desafiar a Deus em relação ao Covid, se aglomerando, negando a gravidade da pandemia? Pensa, meu povo. Amigo evangélico, essas coisas você jamais ouvirá vindas de um rato de púlpito. É necessário que um homem cético como eu, preocupado com o meu país, venha aqui e lhe fale. Sabe por que eles não pensam duas vezes antes de colocarem as suas vidas em risco? Porque vocês, para eles, são gados. E para que o pecuarista lucre, é necessário, muitas vezes, que o gado morra. Igrejas são empresas. E sem capital, empresas falem. É notório que as arrecadações de dízimos e ofertas caíram de forma brusca nesta pandemia, deixando os mercenários da fé preocupados e indignados. Portanto, aprenda de uma vez por todas: a alma da igreja institucionalizada é o dízimo. E o Deus dos pastores da prosperidade é Mamon, é o dinheiro. Família, você acha esse trabalho interessante e importante? Então, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Forte abraço. Cuidado, hein? Se cuide.